É uma forma, uma expressão de não ter dimensões, né? É uma forma de expressar o que não tem expressão. Quão grande, ou seja, é uma expressão realmente indefinida, que Deus é eterno, Deus é indefinido, Deus é bom. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, antes de passarmos à ministração desta noite, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não. Tem uma jovem ali, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. Amém. É uma alegria enorme tê-la aqui em nosso meio. Muito bom, faça parte desta família. Amém. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada nele aí, um peteleco na orelha, um pescotapa, balança ele aí, não deixe ele ficar no mesmo lugar onde ele está, mas que ele possa despertar para esse momento principal, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs evangelistas, sempre, todas as quartas-feiras, ali fora, entregando um panfleto, pegando uma assinatura no caderno de oração. Então, tenho certeza que Deus nos abençoa, porque estamos abençoando, amém? Então, quando abençoamos, somos abençoados, tenho certeza disso. Meus amados, estamos dando continuidade a uma série de mensagens que começou na quinta-feira passada, sobre os desertos a serem cruzados. O deserto a ser ministrado hoje é um deserto bem duro. Na verdade, não conheço deserto tranquilo, né? Então, deserto é árido, deserto é aflição, deserto é ausência, deserto é renúncia. Tudo negativo você coloca no deserto. Mas é interessante que no deserto Deus nos conhece. Assim diz Oséias, Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Então, no momento onde as nossas habilidades, tudo aquilo que adquirimos com a vida, toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento, toda a nossa grade curricular, tudo isso não serve para nada. No deserto, a dependência é total de Deus. No deserto, eu só dependo do mais simples, que hoje não damos muito valor, mas no futuro bem próximo, creio eu, será a maior riqueza a ser explorada no mundo, se chama água. Então, no deserto, você precisa de água. E trazendo isso para o lado espiritual, Jesus é água viva, amém? No deserto, nas aflições da minha vida, eu preciso de Cristo, só de Jesus. Só isso nós precisamos, isso nos basta. As demais coisas, Ele nos acrescenta, segundo a sua boa e perfeita vontade. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá no Antigo Testamento, num texto muito forte que eu quero ler nesta noite com os irmãos. No livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco, da Torá, no seu capítulo 20, versículo de número 1. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé, nesse momento de adoração a Deus, onde o adoramos segundo as suas escrituras. Quem achou, diga amém. Capítulo 20, versículo 1 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, como igreja que se reúne nesta noite, ó Pai, neste lugar separado por Ti, lugar preparado por Ti, lugar que não há nada de especial nele, mas ele se torna especial a partir do momento que Tu estás aqui. E por Tu estás aqui, meu Pai, nós queremos que milagres acontecem aqui. Deus, em meio a um deserto, em meio a uma direção, em meio a um momento que estamos passando, Tu estás conosco. Nos momentos mais difíceis e mais alegres, Tu estás conosco. Então eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, sobre cada vida, cada irmão, cada irmã, Deus, no deserto que atravessa a sua vida, que estão atravessando, Deus, se conosco, nos abençoa, fala conosco nesta noite. Precisamos de uma palavra de renovo, de ousadia, uma palavra de quebrantamento, uma palavra de perseverança, Deus. Porque atravessar desertos, Deus, nem um pouquinho fácil é, Tu sabes muito bem. Então nós te pedimos, meu Pai, fala conosco, usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Nós iremos ministrar sobre o deserto de Zim. E nesse deserto, chamado deserto de Zim, algo muito intenso acontece.
Algo que até hoje nós questionamos, por exemplo, é neste lugar em que um dos maiores homens, a Bíblia diz que o homem mais manso da terra, onde um homem que nós achamos e o colocamos, e a Bíblia relata assim, como um dos ícones, a tal ponto de equipará-lo no Antigo e no Novo como um apontar, uma tipificação de Cristo, Moisés. Nesse lugar, nesse deserto, Moisés toma uma reprovação que o impede de entrar na terra prometida. Ou seja, o que acontece nesse contexto, queridos? Eu quero que vocês se enxerguem atravessando esse deserto. Porque o deserto de Zin é um deserto muito complicado. O deserto de Zin ficava ali perto de Parã. Era um local onde o povo de Israel ficou rodeando aquela região por 40 anos. Os irmãos sabem que Deus chama os cabeças do povo, das tribos, e manda que os 12 homens fossem espiar a terra e a terra prometida, Canaã. E Deus manda esses 12 espias irem até lá, e com uma missão: olha, eu quero que vocês espiem e saibam como é a terra prometida, se ela é boa. Claro que Deus já sabia, mas Deus apenas estava testando aqueles homens, até onde eles iriam, até onde iria a fé deles, vendo o que era e o que estava naquela terra. E ali 12 espias vão a um lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia ficava ali naquela região do deserto de Zin, por isso que é importante falar isso, por isso que é importante fazer essa introdução. Mas Cades Barneia ficava nesse local, na região do deserto de Zin. E foi em Cades Barneia que os espias chegaram, 12 espias, e olharam para a terra prometida, distante ainda, mas já dava para compreender o que havia ali. E ao olhar aquele local, 10 dos 12 falaram: olha, essa é terra de gigantes, essa é terra, nós somos como gafanhotos diante deles, aos nossos olhos nós somos gafanhotos. Olha, a terra é boa, realmente manda leite de mel, mas tem gigantes, lá não tem como entrar. 2 espias, dentre os 12, chamados Josué e Caleb, falam: é verdade, existem gigantes, a terra realmente vai ser muito difícil entrar ali, só que tem uma coisa: se Deus mandou, se Deus falou que nós entraríamos, nós entraremos. E naquele dilema entre 2 espias e 10 espias, a maioria, infelizmente, venceu. E o acordo final, acordo entre aspas, porque os 2, Josué e Caleb, não concordaram com os 10, mas a palavra final foi: a maioria ganhou, então não entraremos na terra prometida. E Deus, com isso, fica indignado com aquele povo. E Deus manda toda a geração de 20 anos para baixo, vai morrer no deserto. Eles ficaram 40 dias em Cades Barneia, espiando a terra. Aí Deus fala: para cada dia que vocês espiaram a terra, cada dia se transformará em um ano. Então agora vocês andarão que nem bobos, rodeando o deserto por 40 anos. Sabe o que é você estar na cara do gol, a porta da terra prometida, e Deus mandar você ficar rodando por 40 anos ali? E 40 anos você bota aí, no mínimo, uma geração inteira partiu, então uma outra geração já surge, pessoas morreram, muitos morreram no deserto. Mas Deus falaram ali em Cades Barneia, pela desobediência de 10 espias que contaminou toda a geração que ali estava: olha, vocês passarão 40 anos rodeando o deserto, exatamente o deserto de Zin, ali onde estava aquela região onde estava Cades Barneia. Deu para entender isso, gente? Amém ou não amém? Então o deserto de Zin, ele é repleto de histórias, de momentos emblemáticos na vida do povo de Israel. Cades Barneia era um oásis, queridos. É importante você entender isso. Cades Barneia era um oásis. Havia água ali, e muita água. E vocês sabem que a água no deserto é ouro. Então Cades Barneia era um lugar onde havia água. E o povo ficou 40 anos rodeando o deserto de Zin, com certeza, preste atenção nessa introdução que ela é importante, com certeza ansiosos por encontrar sempre um oásis. E Cades Barneia, que era no deserto de Zin, era um local ansiado, era um lugar onde o povo esperava chegar logo, porque ali tinha água. Costumeiramente, ali tinha água. Naturalmente, ali eles encontrariam água. Era como se fosse um posto de gasolina no meio do deserto, só que ali havia água. Então o povo rodeando a terra, entre outros oásis que poderiam existir naquela região, mas a Bíblia menciona com muito destaque Cades Barneia. E eu fico imaginando a ansiedade do povo.
Eu fico imaginando a expectativa do povo em chegar em Cádiz Barneia, porque ali havia água, era um oásis. Eu quero também entender um pouquinho do contexto desse povo. Você tem um deserto na sua vida, você tem um alvo na sua vida, você está caminhando para alcançá-lo, você sonha com isso, você ora com isso. Você sabe que nesse caminhar que é difícil, existem alguns lugares onde você repõe a sua bateria, onde você é abençoado, onde você é encorajado. E você anseia para ter esse momento de tranquilidade na sua vida, que uma resposta abençoada chegue na sua vida. E de uma hora para outra chega, não tem. Eu quero que você entenda isso para que possamos ler com mais propriedade os demais versículos. Vamos ler o versículo 1 novamente? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, onde está Cádiz Barneia, ok? No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, que é Cádiz Barneia. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Um momento triste. Certamente o sepultamento de Miriam foi ali, porque Cádiz Barneia era um local onde havia, ou seja, um local mais aprazível, um lugar onde havia uma possibilidade maior das pessoas viverem. E ali Miriam foi sepultada, em Cádiz Barneia, lugar onde é um oásis. Mas algo aconteceu, queridos, que eu não sei explicar, que a Bíblia não explica, mas algo acontece ali, nesse desertozinho em Cádiz, que não há água, senão o versículo 2 não falaria o que diz. Olha o que diz o versículo 2. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. Meus amados, é algo que é quase que natural. Não tem água em Cádiz Barneia? No deserto, eu entendo que em muitos lugares não tem, mas em Cádiz Barneia, onde eu estou acostumado, onde eu já fui abençoado 1, 2, 3 vezes, agora é não. Talvez na história da sua vida você já tenha conquistado muitas coisas. Poxa, mas já tive isso, já consegui isso, amanhã eu vou ter também, chega na hora. Não. Eu já estou esperando água ali e não tem água. Eu já estou na certeza que eu vou receber aquele X, aquele Y. Não vou receber. Como assim? Nesse meio do deserto, queridos, estamos com tantas expectativas e algo tão certo parece que está tão próximo de nós, como Cádiz estava, um oásis, que não tinha água. E eu começo a entender um pouco, não o que esse povo vai fazer, não o que o povo de Israel vai fazer, não a murmuração que eles falam diante de Moisés e Arão, mas eu começo a entender também a insatisfação. Porque nós também ficamos, muitas vezes, insatisfeitos com Deus. Ou não. Ou só eu. Amém? Muitas vezes falamos, Senhor, até isso que sempre vinha na minha mão não vem mais. Até isso que era certo, não está vindo. Senhor, até isso que eu sempre contei, não está vindo para a minha vida. Senhor, é Cádiz Barneia, é lugar onde eu sempre tive bênção, onde eu sempre recebi algo. Pois bem, não tem água. E o povo fica indignado, o povo de Israel fica relutando com aquilo. Será que nós teremos que dar mais uma volta no deserto até encontrar um outro oásis? Mas se não tem água no principal oásis do deserto de Zim, Cádiz Barneia, que saem outros. Olha como a mente do homem começa, queridos, começa a maquinar muitas coisas. Se eu não consigo, se eu não estou sendo abençoado aqui, o que vai ser da minha vida? E a mente começa a rodar e você começa a ficar realmente preocupado, você começa a pensar em outras coisas. E olha o que esse povo diz, versículo de número 3. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando como expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Olha, antes tivéssemos morrido como nossos irmãos morreram no deserto. Moisés, para passar por isso, eu preferia ter morrido como aquela geração toda de 20 anos morreu no deserto. Moisés, e o povo começa a questionar Moisés. Amado, coloque Moisés como uma figura que representa Deus, ok? Ou seja, aquele questionamento não era apenas para Moisés, mas era perante Deus. A questão não é você questionar, porque não somos robôs. E quem nunca questionou Deus? A questão é começar a colocar em dúvida quem é Deus em sua vida. A questão é questionar Moisés
na direção da minha vida. Lembre-se, faça um link, Moisés como representante de Deus. Se eu questiono Moisés, estou questionando Deus. E questionar Deus não tem problema, queridos. Você é humano. Você é humano. Mas questionar se Deus é Deus na minha vida, era isso que o povo estava questionando. Moisés, melhor morrer no deserto. Melhor ser mais um entre os 20, daquela geração de 20 anos. E começam os questionamentos, meus amados. Versículo 4. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar? Olha o nome, mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água, para beber? Queridos, começam a questionar muito Moisés. Começam a questionar porque uma necessidade mais crucial do ser humano estava cometendo aqueles homens. Água, sede. E eu tenho sede de algo, você tem sede de algo. Todos nós temos sede de algo, amém? Todos nós temos petições diante de Deus. E falamos, Senhor, mata a minha sede. Senhor, por que isso da minha vida? Senhor, por que isso está acontecendo? Que sede é essa que não é saciada? Versículo 6. Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes... Moisés estava, claro, falando com Deus, né? Ele vai à porta da tenda da congregação, lembra o tabernáculo, a porta da tenda, o tabernáculo que é aquele templo móvel no deserto, e Moisés vai lá na porta da entrada da tenda, se coloca com o rosto no chão e começa a orar, queridos. Senhor, eu fico imaginando a posição de um líder também, eu fico imaginando a posição de um pai que vê seu filho questionando e pedindo comida e não tendo comida. Eu fico imaginando a questão de você liderando pessoas, de você não tendo como ajudar. Moisés estava também naquele momento num dilema de vida, confiando em Deus, mas ao mesmo tempo não tendo água para saciar a sede dos seus liderados. E Moisés vai aos pés do Senhor. Queridos, enquanto todos estavam murmurando, porque os que murmuraram, nenhum deles foram e orar a Deus. E eu quero tomar como primeiro lugar com esse exemplo de Moisés. Moisés, independentemente dos questionamentos, do que estavam falando, sabiam que, olha, minha vida está nas mãos de Deus. Se está faltando água, Senhor, é a Ti que eu vou recorrer. Se em Cades Barneia era certo ter água e não tem, algum propósito há. Alguma coisa tu queres falar conosco. Mas assim, nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Coisas que são tão óbvias que deveriam acontecer com a gente, não acontece. Senhor, o que está acontecendo? Isso sempre acontecia comigo. Eu sempre tinha isso. Eu sempre tinha acesso a isso. Por que não estou tendo mais? Algo Deus quer falar conosco. Algo Deus está nos tratando. Quando sai da normalidade, queridos, algo sobrenatural está acontecendo. Tirando ou colocando, mas eu preciso estar atento, vigilante àquilo que Deus está fazendo. Amém, igreja? Glória a Deus. E Moisés, olha, isso não é normal. Faltar água agora aqui, vou aos pés do Senhor. E Moisés começa a orar, clamar a Deus no versículo 6, no versículo 7. Disse o Senhor, Deus responde, amém, igreja? Glória a Deus. Deus responde às nossas petições. Deus ainda é um Deus e sempre será que responde às orações dos justos. Sempre responderá. Deus é bom. E Deus responde Moisés. E responde da seguinte forma. Toma o bordão, o cajado que ele tinha em suas mãos, né? Esse bordão famoso que já abriu o Mar Vermelho, esse bordão que já foi transformado em serpente, esse bordão que é sinal de milagre. Autoridade, proteção, guia, direcionamento para direcionar todo o gado, todas as ovelhas. Também cajado para trazer a ovelha para perto. Ou seja, aquele bordão, mas sobre tudo isso, o bordão representava milagres. E eu fico imaginando quando Deus fala, Moisés, pega o bordão. Opa, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então eu oro para que Deus fale isso contigo. Amém? Que Deus lhe dê um sinal que algo vai acontecer. Senhor, olha, isso vai acontecer.
Quando tu fazes isso comigo, eu sei que algo está por vir, Senhor. Eu sei. Pega o teu bordão. Pega aquilo que Deus já fez na sua vida. Pega aquilo que Deus já transformou, aquilo que Deus já usou. Deus vai fazer milagres. Em nome de Jesus, amém? É esse casamento mesmo que Deus já abençoa. Deus vai abençoar. Deus vai usar novamente. É esse filho, Deus vai usar novamente. Amém? É esse emprego, Deus vai usar novamente. É esse empregador que às vezes não o trata, não a trata tão bem. Deus vai usá-lo novamente. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós cremos. Toma o bordão. Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão. E diante dele, falai a... Deus dá uma ordem para Moisés, ok? Fala a rocha. Sei lá o que deveria ter falado para falar para a rocha, né? Deus só fala a rocha. O que você falaria para a rocha? Sai água, né? Brota água aí. Dê-me água. Mate-me a sede. Falai a rocha. Não sei nem se era um pedido a rocha. Não sei nem que fala sairia. Mas Deus fala. Fala a rocha. Moisés, não me pergunta o que, Moisés. Moisés, não vem pergunta. Mas o que, Senhor? O que tu quer? Moisés, não vem com palavra comigo. Parece criança, né? Chata, né? Então, criança assim, com a idade de 2, 3, 4 anos, pergunta de tudo, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu chegava, Mateus, Lu, responde aí, tô fora. Não aguento mais. Mas por que isso? Por que daquilo? Mas para que isso? Meu Deus, é tantos porquês. Moisés fala a rocha. E Moisés, assim, e eu quero tentar entender isso, porque por vezes não entendi. Você perguntaria o quê? Imagina alguém chega para você, Ludmila, olha, fala com um PH, tá bom? Fala o quê? Fala o quê? Fala com ele, pô. Que história é essa? Eu, na mesma hora, indagaria a Deus, Senhor, mas falar o quê? A qualquer pessoa, mas o que tu queres que eu fale com ele? Eu não sei se Moisés estava distraído, e não perguntou, Senhor, mas falar o quê? Não sei. Eu quero entender um pouco por distração, você vai entender por quê. Em outros textos, Números mesmo, Moisés, no mesmo momento, Deus fala para Moisés, bata na rocha. Alguns textos atrás, Deus fala para Moisés, batei na rocha. Aqui é falar, ok? Amém, igreja? Mas alguns textos atrás, Deus, num momento distinto, mas da mesma forma, diz, Moisés, bate na rocha. Moisés pegou o bordão e bateu na rocha. E da rocha saiu água. E a água saciou o povo. Agora Deus muda. Não sei se era pegadinha, mas Deus muda, em vez de falar batei na rocha, ele fala, falai a rocha. Moisés, eu quero saber se você está atento ao que eu falo. Eu creio que se Moisés estivesse atento ao que Deus falara, Moisés indagaria, Senhor, mas falar o quê? O que tu queres que eu fale? Mas ele estava tão acostumado a bater na rocha, que nem ouviu falar. É a rocha? Ah, na rocha. Ah, sei como é que é a rocha. É só bater que vai sair água. Às vezes estamos assim, queridos. Estamos tão acostumados a vir à igreja, a louvar, a ouvir o pregador, que às vezes nem temos mais diálogo com Deus. É algo muito religioso. Você entra, você sai da mesma forma. Vamos para a igreja? Vou para a igreja, vamos lá, legal, bacana. E você nem sabe o porquê e verdadeiramente o que o leva a estar aqui. Que oportunidade que nós temos, que privilégio estarmos aqui, falando com Deus, elogiando a Deus. Oportunidade de milagres nas nossas vidas. E Deus está falando, eu falei, sei, esse louvor eu conheço. Maneiro esse louvor. E essa pregação, pô, pastor, esse deserto aí já está manjado, hein? Já ouvi 1000 vezes essa pregação, pastor. Ou seja, está sendo falado, mas você não está respondendo nada a Deus. Deus está falando e você não interage com Ele. E na hora do final, no final da festa, eu quero vitória. Eu quero que tudo dê certo. Até porque eu entrei aqui para pedir mesmo. Deus, eu preciso disso. Aí Deus fala. E você só está pedindo. E Deus falando contigo. E você não responde a Ele, você não conversa com Ele. Deus está falando contigo e você não consegue entender que algo está sendo falado sobre ti nesta noite. Algo Deus quer falar no seu profundo, no seu coração.
Moisés não indaga a Deus, e vamos continuar o texto. Irmão, e diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Amém. Não sei o que você vai falar, mas vai sair água. Vai sair água. E Moisés, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Queridos, a pior coisa, eu sempre falo isso, a pior coisa do crente é se acostumar com Deus. Vou repetir, a pior coisa do crente é se acostumar com Deus. Deus é um Deus de novidade, e Deus sempre está falando conosco de forma diferente. Mas Moisés estava tão acostumado com a sua religiosidade, com o seu mundinho de bater em rocha, quando Deus muda uma vírgula, ele não sabe raciocinar. Eu estou falando do homem mais manso da terra, do homem que recebeu tanto de Deus, mas nesse momento agora, não ouviu Deus falar. Tão acostumado que ele estava com Deus, passou uma oportunidade linda dele ter uma das maiores bênçãos sobre a sua vida, e a consequência sobre o erro de Moisés foi enorme, enorme. Queridos, não se acostume com Deus. Em nome de Jesus. Ao entrar por esse lugar, Senhor, faça com que seja o primeiro da minha vida. Senhor, que essa ministração seja a primeira da minha vida. Senhor, que esse louvor fosse como se eu estivesse cantando pela primeira vez na minha vida. Senhor, como essa pregação que eu estivesse ouvindo pela primeira vez na minha vida. Senhor, me impacta, queridos, falamos muito do primeiro amor, né? Não existe segundo nem terceiro. Existe o primeiro amor, existe uma constância, mas nós somos inconstantes. O ser humano, ele é inconstante. O ser humano é uma parábola de sobe e desce. Que Deus quer encontrar em nós essa constância de fé, de sempre esperar dele algo novo. Moisés não pergunta, Senhor, mas o que eu vou falar? Ah, vai sair água? Beleza, isso que importa. Ah, eu vou ser curado? Isso que importa, não importa o que houve, o que fez. Eu quero a minha bênção. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo continua, versículo 9. Então Moisés tomou o... Estava acostumado, né? Pelo que eu sei, bordão não fala, né? Mas ele pega o bordão, então Moisés tomou o bordão. E, queridos, olha que tudo corroborava para ser o bordão. Deus também não é mole, né, gente? Deus fala, Moisés, pega o bordão. Ele está caindo na minha. Pegou o bordão? Mas peguei. Fala, rocha. Pô, mas para que tu pediu para pegar o bordão? Moisés, não me questiona, fala, rocha. Olha como, queridos, isso a gente tem que trazer para as nossas vidas. A gente pode fazer várias analogias com isso. Amém? Estamos tão certos que algo vai acontecer, porque eu já fiz isso, eu conheço aquilo. Chega na hora, meu Deus, não sei o que fazer. E agora? E agora? O bordão eu não vou poder usar. E agora? Meu marido não está aqui. Minha esposa não está aqui. Meu pastor não está aqui. E agora? Na faculdade sozinho, e agora? E agora aquela garantia que eu tinha, não tenho mais. E agora é você e Deus. Agora é você e não tem bordão mais. Agora é você e Deus na hora contigo ali. Onde ninguém vê. Onde o crente realmente mostra quem ele é. Não é no meio da multidão. Porque no meio da multidão todo mundo é forte, né, queridos? Lembra de Davi e Golias? Golias vinha, descia lá no meio do vale e ameaçava o povo de Israel. Vem um. E o povo de Israel tudo forte, tudo malhado, tudo pronto para guerra, todo mundo querendo briga, mas ninguém descia, cara. Ninguém descia para brigar com Golias. Porque na multidão todo mundo é valente. Mas descer para brigar no mano a mano com Golias, ninguém descia. Aí tem que vir aquele homem, aquele jovem, aquele ruivo, magrinho, chamado Davi. Ele desce porque ele era homem de Deus, no mano a mano, sem armas, sem qualquer ajuda, ele vai lá e vence aquele gigante chamado Golias. Porque os verdadeiros heróis, os verdadeiros homens de Deus, é no singular, na individualidade, onde ninguém vê, ali que a gente mostra quem nós somos. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí o versículo 9, então Moisés tomou o bordão todo empolgado, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Perfeito, Moisés. Pegou o bordão porque Deus falara. Versículo 10.
Moisés e Arão reuniram o povo, e diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porque o povo estava realmente se rebelando contra Moisés e Arão. Rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E ele começa a indagar, Moisés. Vai sair água, versículo 11. Moisés levantou-a e feriu-a. Ele pegou o bordão, feriu a rocha duas vezes com seu bordão. Talvez a primeira não tenha dado muito certo. Aí deu mais de uma cajadada e Deus só botando a mão na cabeça assim, meu Deus. Moisés não me ouviu. E Moisés bate a primeira, bate a segunda com seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus. Que não saiu água não, saiu muitas águas. Saciou a sede não apenas do povo, mas de todos os animais também. Pergunta de prova, deu certo ou não deu? Deu ou não deu, queridos? Deu. Como é que devemos pensar? Nem tudo que dá certo é o certo. Saiu água? Saiu. Saciou a sede do povo? Saciou. Era o que Deus tinha mandado? Não. Os fins justificam os meios? Não, biblicamente não. Os fins não justificam meios algum. O meio justifica o fim. A forma como eu procedo determina quem eu sou. Se o fim vai ser alcançado ou não é outra coisa, mas o meu proceder, isso Deus quer encontrar em nós. É o meu proceder, o meio que eu utilizo, é a minha andada, a minha vida. Isso é ser homem e mulher de Deus. O fim é com Deus, a finalidade, o resultado é com Deus. Mas interessante, queridos, que o povo sacia sua sede. O povo é alimentado, o povo tem sua sede saciada, os animais também. Muitas águas saem dali. Aí logo em seguida, olha aqui de versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Não entrarão, mas depois de você ler a Bíblia, Moisés, tu também não entrarás na terra prometida. Não entraram na terra prometida o povo e Moisés, queridos, porque não santificaram a Deus. O que é santificar a Deus? Eu vou repetir, porque a resposta é essa, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crescem em mim, primeiro, não creram em Cristo, em Deus, para me santificardes diante dos filhos de... O que é santificar? Obedecer, queridos. Obedecer. Você pode trocar aqui santificar, porque não me obedeceram, Moisés e Arão. Porque quando eu disse, falai a rocha, você é acostumado comigo, não dando atenção à minha voz, você foi lá, Moisés, e bateu, não uma, mas 2 vezes, Moisés. Parabéns, saciou a sede do povo, e daí, Moisés? Mas a santidade, você não me santificou, você não me obedeceu. Amado, que eu possa refletir nesta noite, em nome de Jesus, de entender que a minha vida não é o conquistar, e sim o como eu faço para conquistar. Como tem andado a minha vida com Deus. Os resultados não definem quem eu sou. Graças a Deus por isso. Amém? Nosso evangelho não é um evangelho de desempenho. Nosso evangelho é um evangelho de graça, de favor imerecido sobre as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estamos quase encerrando. Mas sobre isso tudo, o que me chama a atenção é a distração de Moisés. Meus queridos, o que tem distraído você? O que tem tirado você do foco de Cristo? O que tem tirado você da direção de Deus? Moisés estava tão distraído com o bordão que Deus colocara em suas mãos. Tem gente que vive há anos de milagre que aconteceu há séculos atrás. Porque um dia, quando eu nasci, aconteceu isso na minha vida. E hoje, queridos? O que Deus tem feito na sua vida? O que adianta o bordão na tua mão?
se Deus não quer usar ele, se Deus já usou? Se Deus quer que você ouça a sua voz. Às vezes estamos tão impactados com o que temos, né? E não escutamos mais a voz de Deus. Deixamos de usufruir de Deus, de sermos conhecidos mais de Deus, de conhecermos mais a Deus, porque eu tenho um bordão na mão. E eu tenho acostumado sobre aquilo. Tem pessoas que passam a vida inteira, inclusive ganham dinheiro dando testemunho a vida inteira, sobre a mesma coisa. Deus quer mais para nós, amém, igreja? Glória a Deus. Qual a distração que você tem passado? O que tem te tirado? Talvez você já foi aquela pessoa tão frequente, tão usada por Deus, tão firme com Deus, lê a Bíblia com tanta assiduidade, com tanto amor você lia, e algo o distraiu, algo entrou na sua vida e tirou você do prumo. Pode ser namoro, pode ser vídeos, pode ser internet, pode ser o que for, não sei. Qual a distração da sua vida, o que tirou você do caminhar com Deus? E Deus tem falado, e você continua usando o bordão. E Deus tem falado algo diferente para você, e você continua no seu mesmo caminhar. Porque se acostumou com Deus, e as distrações atiraram da caminhada com o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu falo de Moisés, queridos, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Que já, segundo a vontade de Deus, já abriu o mar vermelho. Com o mesmo bordão. E agora, queridos, por mais que tenha saído água, Deus o reprova. Nem tudo que dá certo é certo. Confia em Deus. Caminha com Deus. Em meio ao deserto. Pastor, mas Cádiz é lugar de água. Não tinha água. Pois bem, Deus fará algo novo. Deus tinha aquela rocha para dar água para o povo, queridos. Deus ia dar água para o povo. Pelo que eu sei até então, essa rocha provavelmente estava no mesmo lugar do deserto do Zim. A Bíblia não diz que Deus brotou uma rocha, não. A Bíblia diz que tinha uma rocha ali. Deus faz brotar de onde Ele quer. O milagre vem de onde Ele quiser. Da onde você menos espera. Já viu? Se bem que a água brota de rocha, né, queridos? Grandes fontes de água brotam de... O Rio Jordão, por exemplo, nasce lá no Monte Hermon, na Síria. Fontes de água que nascem naqueles filetes bem fininho, e uma rocha sai uma água ali. Olha o que Deus faz. Talvez Ele tivesse uma fonte. Pastor, o senhor está dizendo que não é milagre? Queridos, milagre sempre vai ser batendo na rocha, existindo fonte ali ou não, mas não importa isso. Mas tinha água. Deus tem água para nós. Deus tem água para nós. Até no lugar mais inusitado, Deus tem água para você. Deus tem milagres para você. Onde você menos espera é na rocha, Mas não está saindo nada, mas espera que vai sair. Moisés, só ouça a minha voz, só me obedeça, Moisés. Queridos, obedeça a Deus. Continua andando em obediência a Deus, que as águas vão jorrar das rochas. Eu creio. Nós cremos, amém? Vamos colocar de pé. No meio do deserto, Deus faz água brotar. Não de Cádiz, onde era muito provável que existisse água, mas Deus faz de uma rocha. Deus vai jorrar de uma rocha. Deus quer fazer isso, amém? Queridos, interessante que Deus é a nossa rocha, amém? Deus é a nossa rocha. Tem muita água para ser jorrada. Obedeça a Ele. Vai jorrar água da rocha que é Cristo. Cristo é a nossa rocha, amém? Cristo é a nossa rocha. A Bíblia diz que nós, Mateus capítulo 7, diz que nós construímos a nossa casa numa rocha, com certeza, os ventos virão, as chuvas virão, mas aquela casa não cairá. Não cairá. Não cairá em nome de Jesus. Amém? O que Deus tem para nossas vidas vai acontecer, vai acontecer. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Não se distraia. Não deixe que nada tire a tua atenção com Cristo. Amém? Eu sei que vivemos numa sociedade onde tudo tende a nos tirar da concentração em Deus. Se concentre no Pai. Leve a sua mente cativa agora para Ele. Fala com Jesus. Senhor, sempre teve água aqui. Por que está faltando agora?
Senhor, eu sempre fui bem acolhido ali, por que eu não estou sendo bem acolhido agora? Senhor, sempre me abraçaram, sempre eu tive alguém do meu lado, por que eu estou agora sozinho? Senhor, por que está faltando onde deveria ter? E aí, queridos, Deus vai falar contigo de uma forma muito linda. Vai te tirar da mesmice. E vai te mostrar que há água sim em outros lugares. Há água em outros lugares. E Deus vai fazer jorrar sobre a sua vida. Mas obedeça, seja sensível à voz de Deus. Joga por terra todo o seu costume. Joga por terra toda a sua religiosidade, todo o teu conhecimento. Senhor, jorra água sobre a minha vida. Eu preciso beber dessa água, dessa rocha que sai essa água, em nome de Jesus. Fale com Deus hoje. Ouça a voz dele. Aleluia. Vamos louvar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Tudo, igreja de olhos fechados. Queridos, me chama a atenção quando Moisés não pergunta a Deus o que ele deveria falar. Talvez, Senhor, e eu creio por uma distração, mas talvez por ser Moisés e achar que já sabia tudo. Deus, às vezes estamos assim e parece que já sabemos tudo. Nos achamos doutores de todas as coisas. Nos achamos, meu Pai, teólogos dos teólogos. E temos uma justificativa para tudo e uma razão para tudo. E parece que não precisa mais perguntar nada para Deus, porque na verdade parece que sei já de tudo. E quando assim eu sou ou pareço ser, eu sou Deus. E não preciso mais de nada. Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos sim, Senhor, o que Tu queres que falemos? Deus, o que Tu queres de nós? O que Tu queres, meu Pai? Senhor, me ensina porque somos falhos. Senhor, nos ensina porque não compreendemos da forma perfeita. Senhor, nos ensina como sermos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, esposos melhores. Senhor, fala mais claramente. Deus, não é fraqueza, meu amado, minha amada irmã, você colocar suas dúvidas para o Pai. Senhor, eu não sei o que fazer lá em casa. Senhor, eu não sei o que fazer com meus filhos, eu não sei o que fazer comigo. Senhor, eu não sei o que fazer com o meu ministério, com o meu chamado. Senhor, eu não sei mais o que fazer com esse bordão. Por que Tu me pedistes para eu pegar o bordão? Fale com Deus nesta noite, queridos. Por que Deus faz com que você pegue o bordão às vezes? Por que Deus faz com que você, por vezes, recorra a coisas que aconteceram no passado? Pergunte para Deus, eu não quero dar resposta, porque não as tenho. Por que, Jesus? Por que, Deus? Tu mandaste Moisés pegar o bordão.
Pergunte para Deus: Senhor, por quê? Ainda tenho isso na minha vida. Senhor, o que tu queres falar comigo sobre isso? Talvez Deus esteja falando contigo, meu amado. É um ciclo da vida. Esse bordão foi importante pra caramba. Agora, você tem que dar um outro passo na sua vida. Xarabaxê calabás. Deus quer te usar de outra forma agora. Deixa o bordão de lado. Deus quer novidade sobre ti. Deus quer te usar de forma diferente. Deus quer ter um encontro contigo individual diferente. Deixa o bordão de lado. Senhor, mas eu estou tão acostumado. Deixa o bordão de lado. Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. O bordão é aquilo que eu sei, que eu estou acostumado, aquilo que eu sei fazer. Pois bem, queridos, Deus te leva agora a fazer algo que tu não sabes. A perdoar, renunciar, abrir mão, sofrer o dano. Tira o bordão. Isso você já conquistou, isso você já sabe. Deus quer algo maior de você. E Deus vai te capacitar, queridos. Fala, rocha. Senhor, o que tu queres que eu fale? Senhor, o que tu queres que eu fale? É para o meu marido, é para minha esposa, é para os meus filhos, é para mim mesmo. O que tu queres que eu fale? Senhor, fala com vidas aqui nesta noite. Labassúria ande calabaxeire andeis. Fala com vidas nesta noite. O bordão foi bom, querido. E foi bom e Deus te abençoou muito com ele. Tenho certeza disso. Mas agora o bordão cumpriu a sua etapa. Deus tem algo diferente para você. Tu não baterás mais na rocha. Agora tu falarás sobre ela. E o milagre vai acontecer. A mesma água que um dia o bordão trouxe. Agora, queridos, essa mesma água vai jorrar. Essa mesma alegria vai jorrar. Essa mesma felicidade vai jorrar. De outra forma, creia nisso em nome de Jesus. Vai jorrar água. Muitas águas jorrarão. Senhor, nós oramos. Muitas águas jorrarão, meu Pai, sobre as vidas aqui dos teus filhos. Nós profetizamos nesta noite, meu Pai, muitas águas. Não é mais da forma que eu sei. Não é mais da forma que eu queria que fosse. Deus vai te usar de outra forma, queridos. Vai ser difícil no início. Você não vai se adequar muito bem. Você vai relutar. Você vai insistir a voltar e pegar no bordão, porque assim você sempre fez. Mas Deus fala, chega de recorrer ao teu passado, em nome de Jesus. Eu tenho novidade para você. Vou abrir o mar vermelho com outro tipo de bordão, mas o milagre vai acontecer. Aleluias. Labassória de calabaxeire andeis. Nini balabaxoias. Eu creio, nós cremos, Senhor. Vai jorrar água. Não é da tua forma, querido. Tira a mão. Tira a mão disso. Deus vai agir da forma dele. E você pergunta para ele hoje: Senhor, o que tu queres que eu fale? Eu estou atento à tua voz. E aquilo que tu mandaste eu fazer, Senhor, eu ouvi, e por isso eu pergunto: como tu queres que eu faças? Deus amado, em nome de Jesus, abençoa vidas aqui nesta noite. Porque ouvimos a tua voz. Ouvimos a tua voz nesta noite. Saímos daqui, meu Pai, com a nossa audição perfeita. Mas eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que deixar o bordão no lugar dele. Harabaxeire andeis. Tenho que deixar o bordão no lugar dele. Queridos, Deus fala com vidas hoje nesta noite. Você se apegou tanto a esse bordão que você não anda mais. Separou a sua vida. Você não caminha mais. Você está prostrado no mesmo lugar, olhando para o bordão. E o bordão acabou, passou.
Foi importante, teve a sua importância, só que Deus tem algo melhor ainda para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem algo maior, querido, sobre a sua vida. Não desista, não vai ser fácil, eu tenho certeza disso. Fala, rocha. Fala, rocha, nesta noite. Senhor, Tu és a rocha. Nós falamos contigo nesta noite. Senhor, nós falamos contigo nesta noite. Senhor, nos abençoa. Senhor, eu não sei fazer isso. Não sei como vou viver sem o bordão. Senhor, mas me abençoa em nome de Jesus. Mostra o caminho, Senhor. Abre portas onde não há, Senhor. Me dá estratégias novas, Senhor. Deus, fala com a Tua igreja aquilo que eu não consigo falar. Fala com o Teu povo. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que tens falado hoje, neste lugar, com vidas aqui. E vai jorrar água. Senhor, nós queremos profetizar como igreja, numa só fé, num só Deus, num só batismo. Nós profetizamos, vai jorrar água em meio a esse deserto. Mas não vai ser da minha maneira. Paciência, querido, em nome de Jesus. Não será da tua maneira. Paciência, meu amado, minha amada irmã. Não será da sua forma. Creia. Creia que o sobrenatural vai acontecer. Você vai ser surpreendido por Deus em nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai. Não queremos ser como Moisés, que foi impedido de alcançar o maior sonho que ele tinha, que era de entrar na terra prometida. Senhor, o que adianta? O que adianta sair água e não entrar na terra prometida? O que adianta conseguir algo, mas se eu não vou desfrutar? Senhor, nós queremos obediência. E teu servo ouviu a palavra desta noite. Obediente ele será. Santificará o teu nome em nome de Jesus. Em obediência a ti. Espera, querido, em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer. Nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Você, querido, dê uma linda salva de palmas a Cristo. Dê uma glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Glórias a Deus. Glória.